Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos voltar a falar da Copa do Brasil que está na sua reta final. Até rimei, né? Canal com final, olha só que coisa legal. Tivemos dois grandes jogos, né? Tô gravando isso aqui na noite de quarta-feira, após a finalização de Flamengo e Corinthians. Mas eu vi aí os dois jogos, graças a Deus os jogos não são no mesmo horário, então dá pra gente ver tudo, né? Que ótimo, devia ser sempre assim. Começando então pelo jogo de mais cedo, o jogo das 7h15, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Foi um bom jogo na Arena MRV, principalmente o primeiro tempo. A torcida do Atlético fez um show espetacular ali na entrada do time, teve direito até o mascote, o Galo doido, descendo de, sei lá se foi uma tirolesa, se foi um bungee jump no meio do estádio muito louco. Teve uma festa muito bonita, com fogos de artifício, mosaico, bandeirão e os caramba. Então o Atlético entrou muito naquele ímpeto de jogar em casa e fazer o resultado. E começou muito bem, né? Começou, obviamente, tomando as rédeas de jogo e tentando, só que sem propriamente conseguir muita efetividade no terço final, digamos assim. E aí, numa dessas, o Vasco encaixou um contra-ataque, né? Que foi muito bem executado, por sinal, e foi gol do Felipe Coutinho. Uma bonita jogada, um bonito chute cruzado, o Vasco acabou saindo na vantagem, 1-0, o que podia ter abalado o Atlético Mineiro, visto que estava vindo dessa pressão, de toda essa questão do estádio pulsando e tudo mais, e tomou um gol. Só que não foi bem isso que a gente viu. O Atlético continuou pressionando e tendo boas oportunidades, como foi no jogo inteiro, né? Ele foi mais presente no campo de ataque do que o Vasco e conseguiu chegar ao gol de empate e, posteriormente, o gol da virada. E ainda no primeiro tempo, com direito a um golaço do Arana, né? Que emendou ele de trivela, a bola foi no ângulo, golaço. E aí acabou o primeiro tempo 2-1 já pro Atlético, né? Então foi muito movimentado. Uma parte mais do Atlético, durante alguns minutos o Vasco teve um bom momento, e depois só deu Atlético até o final. Dito isso, a volta do segundo tempo mostrou um jogo um pouco diferente. Eu não sei exatamente porquê, mas eu imagino que tenha um pouco a ver com o... Não cansaço propriamente, também. Mas eu acho que com o resultado estar a favor do Atlético Mineiro e ele ter propensão de jogar, né? Ele que estava ditando o ritmo do jogo. Então ficou mais cadenciado. O Atlético ganhando, cadenciou melhor e controlava mais as ações. Então, normalmente, a bola estava nos pés do Atlético. Mas o Vasco, de vez em quando, tinha algumas chances. O Atlético é um time que tem essa característica. Ele não consegue controlar o jogo tão bem. Até por isso está em 10º no Campeonato Brasileiro, né? E é reflexo de um time que não é consistente. É o mesmo time. Né? Ele tem grandes momentos, tem grandes jogadores e faz grandes jogadas, só que tem inconsistência. E aí o Vasco teve algumas chances, o Sforza estou de fora da área, no finzinho do jogo o Payet teve uma boa chance também que ele desperdiçou, dentre algumas outras. Mas o Vasco também não conseguiu criar, não jogou bem, a verdade é essa, estava muito pressionado e eu acho que estava numa mentalidade de sofrer o mínimo possível e levar o jogo para São Januário. Acho que o time entrou pensando isso. Vamos segurar o que for possível e aí em casa a gente vai resolver. Acabou saindo com 2-1, porque o Atlético não soube também ser incisivo na reta final. Até teve algumas chances, mas enfim, nada demais. No final das contas teve 7 chutes ao gol contra só um do Vasco. O do Vasco foi gol. Então o Atlético criou mais, teve mais capacidade ofensiva, que já era previsto por jogar em casa. E por ser um time melhor também. Mas o resultado, no final das contas, ficou muito bom para o Atlético, porque conseguiu ganhar. E lembrando que na Copa do Brasil não existe gol fora, né? Não existe mais gol fora. Então, se o Vasco fizer 1-0 em São Januário, vai para os pênaltis. Só lembrando isso, obviamente. Então o Atlético ele vai jogar fora de casa com a vantagem de poder, obviamente, vencer ou empatar. E aí tá tudo certo, ele se classifica para a final. Não tem time que acharia isso ruim. Do lado do Vasco, é uma situação um pouco parecida com o jogo do Flamengo e Corinthians, tá? Mas eu vou entrar nesse mérito depois. Do lado do Vasco, acabou que também não ficou de todo mal. Óbvio que o Vasco não queria perder, porque, né? É obrigado a ganhar o jogo. E isso também cria uma pressão. Só que, por outro lado, ele é um gol só de diferença. Uma bola vadia, um cruzamento na área, um gol de cabeça do Veguete, né? Uma cobrança de falta, um pequeno detalhe, sai esse gol. Com o gol do time mandante, existe aquela explosão do estádio e o Vasco tem tudo para buscar mais gols. O Atlético é um time que não sei exatamente como vai lidar com essa situação. Então não é de todo ruim também pro Vasco. Obviamente, é melhor para o Atlético Mineiro. Mas como vai ser decidido em São Januário, eu acredito que pode ter um fator aí psicológico que pode ajudar o Vasco. Mas obviamente, né, tudo isso vai por água abaixo se o Hulk bater uma falta e fizer um gol. E aí, meu irmão, aí acabou. Então, tá
tá em aberto, com vantagem do Atlético, que fez um jogo melhor. O jogo das 9h45 foi Flamengo e Corinthians no Maracanã, 1-0 pro Flamengo, e foi um jogo muito bom também. Eu acho que ambos os times jogaram nas suas características talvez mais tradicionais. O Flamengo foi propositivo, quis jogar, quis atacar. E o Corinthians quis se defender. O Corinthians o tempo inteiro queria primeiro se defender e depois, quem sabe, armar um contra-ataque, armar uma jogadinha. Um time que cria poucas chances, só que é muito decisivo nas chances que cria. Esse é o Corinthians, na minha cabeça, o Corinthians mais Corinthians possível. Um time que tenta sofrer menos e tem poucas chances de gol e é fatal. O Flamengo é quase que o oposto. É um time que cria muito volume. O Flamengo é um time de volume, perde muitas chances, mas também faz alguns gols. Foi isso que a gente viu hoje. O Flamengo ele veio com uma cara completamente diferente, considerando que agora o técnico é o Felipe Luiz, que foi a grande novidade, obviamente, para esse confronto. O Tite foi demitido no início da semana, domingo, segunda-feira, né, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, e o Felipe Luiz foi automaticamente subido, né, do sub-20 para o profissional, mas não como interino, e sim como técnico mesmo. E pelo visto fez um bom trabalho nesses 2 dias, que não pôde fazer muita coisa, mas ele já mudou um pouco a cara do time. Né? Eu percebi pelo menos um Flamengo fugindo do 4-3-3 e se aproximando mais de um 4-4-2, né? Dando mais liberdade para os atacantes se movimentarem no último terço e dando mais concentração de jogadores no meio para auxiliar para fomentar chances de gol. E foi isso que a gente viu. O Flamengo, em certa hora do jogo, tinha 17 finalizações. Um número muito alto para um time que vinha sendo paupérrimo em finalizações com o Tite. Um time que não atacava. Dominava a bola e ficava girando e não fazia nada com ela, não chutava a bola pro gol. Hoje foi diferente. O Flamengo chutou sim a bola pro gol. É certo que ainda com um pouco de falta de precisão. Né? O Flamengo desperdiçou muitas chances. Teve pelo menos 2 ou 3 cara a cara, uma Arrascaeta cara a cara com o goleiro, o Gerson cara a cara com o goleiro, e ambos perderam. Então ainda tá faltando a precisão, mas você vê um Flamengo voltando a jogar como os grandes Flamengos recentes, né? Principalmente aí do Jorge Jesus, que eu imagino que seja uma inspiração muito grande pro Felipe Luiz, né? Que estava naquele time e já disse que aprendeu muito com o JJ. Então o Flamengo vem jogando um bom futebol, ele jogou um bom futebol hoje, talvez uma retomada desse time. Para o Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil, já tá muito atrás. Mas para garantir a vaga na Libertadores, para talvez ser campeão numa Copa do Brasil ou chegar a uma final e, transformar o fim do ano em algo positivo, que não parecia que ia ser, pelo menos não com o Tite. Então, Felipe Luiz aí é um grande cara, né? Um cara muito inteligente, um cara que era ótimo de bola, e eu desejo obviamente todo sucesso para ele, até porque eu sou flamenguista e eu quero que o Flamengo se dê muito bem. Mas temos que falar também do Corinthians, que fez um jogo bem honesto. É verdade que a linha defensiva do Corinthians é um negócio horroroso. O número de passes errados, domínios errados, isoladas de bola para lateral, que os laterais e zagueiros do Corinthians deram nesse jogo é surreal. Parecia que tinham medo da bola, a bola tava queimando no pé. Eu não sei se é falta de habilidade ou se é medo mesmo de jogar. E eles isolavam, perdiam bolas no campo defensivo, que o Flamengo não conseguia aproveitar tanto, mas deu muita chance. O Corinthians ele errou muito na defesa, muito. Só que o ataque segue sendo fatal. Hoje, por acaso, não foi. Porque o Romero, numa chance única que teve, chutou a bola na trave, podia ter muito bem sido gol. E numa outra chance, se eu não me engano, foi o Yuri Alberto, mas não me lembro ao certo, chutou a bola no fim do jogo e seria gol. Quem tirou a bola debaixo da trave foi o Léo Pereira. Então o Corinthians teve 2 chances muito boas de gol, das pouquíssimas que criou, mas que hoje, infelizmente, para o Corinthians, não entraram no gol. Que tem um histórico de que essas bolas entram, né? E, obviamente, pode fazer diferença mais pra frente. Da mesma forma, o Flamengo perdeu aí pelo menos uns 4 gols que poderia ter saído. Então, o resultado, por um lado, podia ter sido muito pior pro Corinthians e podia ter definido essa classificação, podia ter sido 3-0 pro Flamengo, mas, por outro lado, podia ter sido 1-1. E aí a situação ia ser caótica pro Flamengo na Neoquímica. Então, acredito que ambos os times saem confortáveis no sentido de tá tudo bem. O Flamengo ganhou, ótimo, ganhou em casa, tem a vantagem do empate, o que é uma vantagem sempre excelente. Mas por outro lado, o Corinthians também sabe que, a gente não jogou bem, perdemos de 1-0 só. Cara, é um golzinho na arena e já era. Muda tudo pra gente, é caos, se for pra pênalti é na nossa casa. Então, assim, tem essa vantagem. Acredito que ambos os times saem relativamente contentes. E aí tem um ponto aqui se falar que faz um pouco do jogo, né? O lance do gol impedido do Flamengo. Que o Gabigol fez o gol, tava na mesma linha do zagueiro, se eu não me engano era do Gustavo Henrique, do Corinthians. E a linha do VAR,
ela traça. No primeiro momento, na câmera da televisão de frente, parece que o Gabigol tá impedido. Mas quando o VAR pega a câmera de trás, que é que ele usa, né, pra traçar a linha, ele traça a linha no pé do Gustavo Henrique, beleza, e ele traça no ombro do Gabigol. E a linha, cara, ela tá em cima da linha do zagueiro. Aquilo ali é a mesma linha. É a mesma linha. Eu não tô falando isso porque eu torço pro Flamengo, não. Eu diria isso em qualquer situação, tá? É a mesma linha, cara. E aí, na hora que, obviamente, o cara aperta lá o botão, tá 1 milímetro para a direita e dá como impedimento. Beleza, faz parte. O VAR tá aí e essa é a regra que todos tomamos como a verdade, tá ligado? E a gente tem que aceitar, de certa maneira. Por outro lado, eu discuto um pouco a regra da mesma linha, cara. Porque esse lance de hoje mostrou que ela não existe. Não tem como ser mais mesma linha do que isso. Porque se o cara pega a linhazinha que ele traça, pontilhada, no ombro do Gabigol, e põe um pouquinho para a esquerda, que ele poderia muito bem fazer isso, porque, enfim, o ombro é uma coisa meio incerta. Até onde é ombro, até onde é braço. O jogador tá assim, se o cara traça aqui, ou ele traça aqui, muda bastante coisa nesse tipo de lance. Ele traçou no limite máximo ali, já era basicamente o braço do Gabigol. E aí, beleza, deu impedimento. Se ele traçasse, 1 centímetro para dentro, daria o quê? Daria não impedimento? Então a gente fica refém do posicionamento milimétrico da linha pontilhada do VAR, que no fundo depende do DPI do seu mouse, né? Que é o quanto o cara consegue, a sensibilidade do mouse do cara para pôr detalhadamente no ponto que ele acha que é o correto. De qualquer maneira, é um lance interpretativo. Esse lance é um lance interpretativo, porque é o cara que decide onde ele põe a linha. Não é aquele que tem 30 centímetros, e aí é meio óbvio, né? Não tem como errar, sabe? O VAR. Esse é um lance de mesma linha. E aí entra aquele debate, né? Cara, se fosse o contrário, o torcedor do Corinthians que tá vendo isso agora e tá puto porque acha que eu sou clubista, se fosse o contrário, se fosse a favor contra o Corinthians, se o Garro tivesse feito esse gol e o juiz tivesse feito esse VAR e tirado o gol, você não estaria puto também? Estaria. E com razão, porque é a mesma linha. E esse gol tem que sair. O favorecimento tem que ser para o atacante e não para o zagueiro. Você tem que favorecer o gol. Você tem que dar o gol, cara. Você tem que potencializar o futebol e o futebol é gol. Uma coisa que resolveria isso é a droga do impedimento semiautomático, que já existe em vários países da Europa, na Champions League, etc., que além de ser muito rápido, o software automaticamente vai traçar a linha e dane-se. E aí ele vai traçar a linha, aí de fato, é no milímetro. Se for 1 milímetro, ele vai dar impedimento. Mas pelo menos a gente não vai depender de um cidadão pondo uma linha pontilhada onde ele bem entender. Esse é o meu ponto de vista, tá? Se fosse para qualquer time, eu acharia exatamente igual. Tem que se favorecer o gol. Antigamente seria gol, porque é o famoso mesma linha, e ninguém ia reclamar. Não é para isso que o VAR tá aí. O VAR tá aí para dar impedimentos claros. Como tiveram vários no jogo dos dois lados. Mas esse aí não dá, cara. Não dá. Tem que mudar essa regra. Eu achava que tinha a mesma linha favorecendo o atacante. De resto, a arbitragem não foi tão mal assim. Só deu muita falta, né? Adora dar falta, o Wilton também. É um antijogo, um cara que odeia o futebol. Mas, beleza, eu não vou entrar nesse mérito. Tá entregue aí os 2 jogos da Copa do Brasil. Os jogos de volta vão demorar um pouquinho pra sair. Eles estão aí, né? No dia 19 e no dia 20 de outubro. Quase 20 dias, né? Porque a gente tem a parada da data FIFA. Então temos jogos do Campeonato Brasileiro nesse final de semana e, se eu não me engano, já para. Não tem jogo no meio de semana. É só mais uma rodada de futebol e depois temos mais aí 15 dias de Brasil. Jogando contra o último e o penúltimo, Chile e... nem lembro quem é. Tristeza absoluta, né? Tristeza absoluta. Mas quem sabe o Brasil não ganha os 2 jogos, pelo menos. Vamos ter vários vídeos sobre. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui sobre a Copa do Brasil. Forte abraço e até a próxima.